Hoje é dia 14 de abril de 2026 e o que a gente está vendo é uma das viradas mais impressionantes no humor do mercado global. Sabe aquele medo extremo que paralisava tudo? Pois é, ele está dando lugar a um otimismo quase ousado. Vamos tentar entender essa grande distensão. Essa é a grande pergunta que guia a nossa análise de hoje. Porque, no fundo, é exatamente isso que parece estar acontecendo. É uma reviravolta que está redefinindo para onde o dinheiro flui no planeta inteiro. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. O contraste é gritante. Algumas semanas atrás, o mercado estava em pânico, ameaças no Oriente Médio, aquela coisa toda. Hoje, o dinheiro está saindo da toca, sabe? Saindo dos ativos de proteção e voltando a buscar risco, a buscar retorno. É uma mudança radical. Mas por que essa virada foi tão rápida? É isso que a gente vai ver agora. Vamos detalhar os fatores que estão por trás dessa onda de confiança que varreu os mercados. A prova mais clara está aqui, nos números. O índice VIX, que muita gente chama de termômetro do medo, simplesmente desabou. Ele saiu de um pico de mais de 31 no final de março para perto de 19 hoje. Isso é uma queda de quase 30% em relação ao auge do pânico. O medo sumiu. Pensa no VIX como se fosse o batimento cardíaco do mercado. Quando ele está alto, como estava, significa que o coração está acelerado, o mercado está com medo. Quando ele cai para baixo de 20, como agora, é um sinal de que a calma voltou. O pânico foi trocado pela confiança. O segundo grande motor é este. O dólar americano está perdendo força. E não é de hoje. Já são 7 dias seguidos de queda. E por que isso importa? Um dólar mais fraco funciona como combustível para os mercados globais, principalmente para os emergentes. Os ativos deles ficam mais baratos, mais atraentes. Mas nem tudo é calmaria. A gente precisa falar de geopolítica, porque é aí que a história fica mais complexa. Por baixo desse otimismo todo, tem duas forças bem poderosas indo em direções opostas e que são chave para entender o cenário. Primeira boa notícia, que é talvez o principal motivo para a queda do medo. Uma trégua que está se formando lá no Oriente Médio. Parece que negociações diplomáticas de bastidores estão conseguindo diminuir a crise. E claro, isso acalma e muito os nervos dos investidores. E esse gráfico aqui mostra a consequência direta disso. Com menos riscos de um conflito maior, aquele prêmio de risco que estava no preço do petróleo está evaporando. O petróleo WTI, que é a referência americana, já acumula uma perda semanal de mais de 14%. Isso é um alívio enorme para a inflação no mundo todo. Agora, a má notícia. Enquanto uma frente se acalma, a outra esquenta. A disputa tecnológica entre Estados Unidos e China está entrando numa fase nova. Pequim está começando a restringir a exportação de minerais que são essenciais para a indústria de tecnologia. Isso aqui visualiza bem o tamanho do problema. A China está usando o domínio que ela tem nesses minerais, as terras raras, para pressionar a produção de chips, de veículos elétricos, de tudo. E qual a resposta? Bom, o Ocidente, Estados Unidos, Europa, Japão, está correndo para criar uma rede paralela, do zero, investindo pesado para quebrar essa dependência. É uma reconfiguração gigantesca das cadeias de produção globais. E tem outro risco, um risco quase sísmico no radar, vindo de um lugar que a gente nem sempre olha, o Japão. O Banco do Japão, que é famoso por manter os juros perto de zero por décadas, pode estar prestes a virar o jogo. Essa citação de um ex-diretor do banco, o Masaaki Kaizuka, ela captura bem o sentimento. Eles sentem que a hora de agir chegou para combater a inflação que vem de fora. O problema é que essa ação pode ter consequências globais e imensas. E aqui está o ponto crucial. É um efeito dominó. Por anos, investidores pegaram dinheiro emprestado no Japão a juro quase zero para investir em outros lugares. Se o Banco Central de lá sobe os juros, o iene se valoriza. Isso forçaria uma venda gigantesca de ativos no mundo todo para pagar esses empréstimos de volta. Na prática, isso sugaria a liquidez do sistema inteiro, é um risco enorme. Agora, vamos trazer toda essa discussão global por um caso bem prático. O Brasil. O mercado brasileiro virou o palco perfeito, onde todas essas forças opostas, o otimismo global de um lado e os riscos escondidos do outro, estão se encontrando. E aqui está o paradoxo. De um lado, o cenário global não podia ser melhor para o Brasil. Dólar fraco, apetite por risco, tudo de bom. Mas do outro lado, a nossa situação fiscal interna, com um déficit público enorme, é uma fonte de preocupação constante. Para ver o vento a favor em ação, é só olhar para esse número. O principal ETF do Brasil, negociado lá em Nova York, o EWZ, acumula um retorno de mais de 66% no ano. Isso é sinal de um fluxo gigantesco de capital estrangeiro apostando aqui. Só que este gráfico aqui mostra o vento contrário.
Mesmo com cortes e bloqueios no orçamento, a projeção do próprio Tesouro é de um déficit de quase 60 bilhões de reais para 2026. Isso está muito, mas muito longe da meta oficial. O mercado olha para essa conta que não fecha e, claro, se preocupa. Então, como é que a gente junta tudo isso? Bom, essas forças todas acabam levando a uma conclusão que é clara, mas dividida sobre o futuro dos ativos brasileiros. E o resumo da ópera é esse aqui, é um cabo de guerra. O otimismo global e o dinheiro de fora empurram a nossa bolsa para cima, win, mas os nossos problemas fiscais aqui dentro pressionam nossa moeda para baixo, o dólar, o WDO. Então, o que a gente tem são duas apostas opostas acontecendo ao mesmo tempo no mesmo país. E no final, a gente fica com essa pergunta. Essa onda de confiança que estamos vendo é um movimento sólido, para valer? Ou é só uma euforia frágil que pode quebrar a qualquer momento com as tensões que ainda estão fervendo por aí? A resposta para isso é o que vai definir os mercados nos próximos meses.